No vídeo de hoje eu separei 5 carros incríveis por até R$16 mil para você finalmente dar adeus ao busão. Apesar do preço acessível, esses carros são muito completos, equipados até com os vidros elétricos, airbags, freio ABS e, é claro, o ar-condicionado, porque no calorão do Brasil isso é indispensável. E espere só até ver o último modelo, ele vai te surpreender por ser tão completo. Fique ligado para descobrir qual é. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Uma opção muito interessante e talvez até mais atraente do que os modelos mais recentes é o Chevrolet Astra. Apesar de ser classificado como um carro médio, ele oferece custos de manutenção acessíveis e é muito prático de manter. A única desvantagem notável é o seu consumo de combustível. Nos últimos anos, o Astra teve 4 versões disponíveis: Advantage, Comfort, Elegance e a topo de linha, a Elite. Geralmente, no mercado de usados, a versão Elite oferece a melhor relação custo-benefício, e aqui no canal sempre é a versão que eu indico. Porém, nesta faixa de preço, você vai conseguir pegar um na versão Advantage, que apesar de ser a versão de entrada, é um carro muito completo e não vai te deixar na mão. Embora seja um modelo mais antigo, você vai ter os itens mínimos necessários, como os vidros elétricos, trava elétrica, ar-condicionado e muitos outros itens. O espaço interno do Astra é outro ponto forte dele. Para um hatch daquela época, ele oferece um excelente aproveitamento e acomoda confortavelmente todos os 5 ocupantes. O porta-malas tem capacidade para 370 litros, o que está dentro da média para a categoria. Porém, para quem precisa de um porta-malas maior, também tem um modelo sedã que passa para 460 litros o porta-malas. No que se diz respeito à mecânica, ele utiliza um motor 2.0 Flex GM Família 2 que gera 127 cavalos com álcool e 121 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 19,6 kg de torque com álcool e 18,3 kg de torque com gasolina a 2.600 RPM. Na versão Advantage, ele só está disponível com um câmbio manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 11,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 198 km por hora. Tem um desempenho muito bom considerando a época dele. E o consumo dele não é um dos melhores, mas também não é tão ruim assim. Dentro da cidade, espere uma média de 5,7 km por litro com álcool e 8,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 10,1 km por litro com álcool e 12,1 km por litro com gasolina. Bom, e se você está assistindo o vídeo aqui é porque provavelmente você está gostando. E se você quer continuar acompanhando o canal em outras redes sociais, siga a gente lá no Instagram, porque lá sai conteúdos exclusivos que normalmente não saem aqui no YouTube. O link para você acessar o nosso Instagram está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você pode encontrar um modelo 2.0 do ano de 2004 a partir dos R$15 mil. Talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas ainda assim vale muito a pena considerá-lo. Até mesmo se o seu orçamento não for muito apertado, por volta de R$18 mil, você acha um modelo bem íntegro a partir desse ano. Outra opção que eu vou incluir nesta lista de hoje é o Ford Fiesta MK6, um carro muito confiável e com preço razoável no mercado de usados. Essa geração do Fiesta está disponível de 2004 a 2014 e passou por algumas mudanças e melhorias ao longo dos anos. O Fiesta oferece diversas versões, mas eu sempre recomendo considerar as versões intermediárias, que tendem a ser mais bem equipadas. A versão topo de linha também tem equipamentos bem interessantes para a época, como um ABS e os airbags duplos, porém, independente da faixa de preço, é difícil achar essa versão. Se você tiver um pouco mais de tempo, vale a pena considerá-la. No entanto, um detalhe a ser observado é que o modelo 1.0 não é uma escolha muito inteligente, pois oferece um desempenho inferior a 1.6 e pode até mesmo consumir mais combustível. Na mecânica, o Fiesta é equipado com uma bem simples e robusta. O motor dele é 1.6 E-Tech Rocan, que a partir de 2006 passou a ser flex. Esse motor produz 111 cavalos com álcool e 105 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM.
O câmbio dele é um manual de 5 marchas que permite que ele faça de 0 a 100 em 11,7 segundos e atinja uma velocidade máxima de 180 km por hora. Ele tem um desempenho muito bom e se sai melhor ainda dentro da cidade. No entanto, o consumo de combustível poderia ser um pouco melhor para a categoria. Dentro da cidade, espere uma média de 6,4 km por litro com álcool e 8,1 km por litro com gasolina. Enquanto na rodovia, essa média aumenta para 10,4 km por litro com álcool e 12,9 km por litro com gasolina. Em relação à mecânica, o Fiesta é robusto, mas é importante ficar de olho no sistema de arrefecimento. E como é um problema crônico, eu aconselho realizar uma revisão completa logo após a compra. Mas se você atentar a esse detalhe, o Fiesta é um carro que pode durar bastante tempo sem você se preocupar para fazer uma manutenção corretiva. Atualmente, um Ford Fiesta 1.6 do ano de 2008 pode ser encontrado por um preço médio entre 15 e 20 mil reais. Se for um pouco mais difícil achar na faixa dos 16 mil reais, você pode pegar dos anos anteriores, a partir de 2006, que eu acho mais interessante, já que ele passou a ser flex. O primeiro Volkswagen Polo brasileiro foi lançado em 2002 com a missão de revolucionar a categoria dos carros compactos. Na época, ele introduziu tecnologia avançada e é considerado o primeiro carro compacto premium do Brasil, assim como o Citroën C3. O modelo 2.0 Comfortline do ano de 2003 se destaca nessa lista por oferecer um excelente equilíbrio entre o preço e equipamentos. A opção 1.6 também é bem interessante, oferece uma maior economia de combustível e você vai encontrar mais facilmente na faixa dos 16 mil reais. No interior do Polo encontramos uma das suas qualidades, como a montagem cuidadosa e materiais de qualidade decente. Embora não sejam apresentados acabamentos de luxo como o couro e o soft touch, o acabamento é bem sólido e não utiliza materiais de baixa qualidade. O espaço interno do Polo é relativamente bom, principalmente na versão sedã, e o porta-malas oferece um generoso volume de 432 litros. Possivelmente o maior destaque dele está na lista de equipamentos, principalmente na versão Comfortline. Na época de seu lançamento, o Polo era conhecido por oferecer uma lista extensa de equipamentos, incluindo um ar-condicionado digital, vidros, travas e retrovisores elétricos, os bancos em couro, CD player, chave canivete com controles do alarme e abertura do porta-malas, direção eletrohidráulica, entre diversos outros itens. Alguns desses equipamentos eram opcionais, mas muitos também eram oferecidos de série, pelo menos os mais básicos. Em termos de segurança, ele também podia ser equipado com ABS e o duplo airbag. Dependendo, você encontra esse modelo anunciado. A mecânica do Polo é conhecida por sua confiabilidade. Ele é equipado com o famoso motor 2.0 EA113. É basicamente um motor AP com algumas melhorias. Ele gera 116 cavalos a 5.200 RPM e 17,3 kg de torque a 2.400 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Em relação ao consumo, o Polo também se sai muito bem, com uma média de 8 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na rodovia. O Polo é conhecido por ser um carro bastante durável, ele tem uma alta confiabilidade mecânica e você também não vai ter dor de cabeça, é lógico, se ele tiver com as manutenções preventivas realizadas. Em termos de preço, um Polo Comfortline do ano de 2003 você vai encontrar no mercado de usados entre 15 e 18 mil reais. O modelo 1.6 você vai encontrar um pouco mais fácil dependendo da região, na faixa dos 16 mil reais. Porém, dependendo, vale também a pena considerar o modelo 2.0, que é bem interessante. O próximo carro é conhecido por ser o BBB, bom, bonito e barato. Trata-se do Citroën C3 de primeira geração, que como um carro popular pode ser uma excelente opção para os dias atuais. Quando a Citroën lançou ele aqui no Brasil em 2003, ele chamou a atenção. Foi o primeiro carro compacto da marca e chegou muito bem equipado, à frente de vários carros populares nacionais. O C3 de primeira geração foi lançado em 3 versões, a GLX Exclusive e a XTR. Todas essas versões podiam ser equipadas com motores 1.4 ou 1.6. O modelo que se destaca nesta lista é o Exclusive com motorização 1.6.
Essa versão é a topo de linha e oferece os itens mais interessantes disponíveis para o C3, como o duplo airbag, o ar-condicionado digital e automático, os bancos em couro, faróis e limpadores com acionamento automático, dependendo do ano, entre diversos outros equipamentos. Alguns deles também eram opcionais, mesmo na versão de topo. Em termos de mecânica, o C3 é equipado com motor 1.6 Flex, que gera 113 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,5 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Considerando seu peso de pouco mais de 1 tonelada, o C3 oferece um desempenho muito bom. Ele faz de 0 a 100 em 9,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 198 km por hora. Quanto ao consumo, ele também não decepciona. Dentro da cidade faz 7 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina, enquanto na rodovia ele faz uma média de 10,5 km por litro com álcool e 13,5 km por litro com gasolina. Um Citroën C3 exclusivo do ano de 2003 tem um preço médio no mercado de usados entre 13 e 16 mil reais. Outro carro que não é muito buscado, mas que é muito bom, é o Fiat Stilo com motor 1.8 e câmbio manual de 5 marchas. Se você procura um carro para evitar dores de cabeça, não há configuração melhor do que essa. Um Stilo do ano de 2006 pode ser encontrado a partir dos 13 mil reais. Claro que o preço pode variar muito dependendo do estado em que se encontra, mas com cerca de 16 mil reais, em uma busca criteriosa, você consegue encontrar um em boas condições de uso. É um carro bem interessante porque nessa configuração aqui ele é muito confiável, ele usa uma mecânica Chevrolet. O motor dele é 1.8 GM Família 1, que é flex e gera 114 cavalos com álcool e 112 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 18,5 kg de torque com álcool e 17,8 kg de torque com gasolina a 2.800 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas. O desempenho do Stilo é apenas ok para a sua categoria, mas ele também não decepciona. Ele faz de 0 a 100 em 10,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Em relação ao consumo, ele faz uma média dentro da cidade de 6,4 km por litro com álcool e 9,7 km por litro com gasolina, nada mal. Já na rodovia, 8,9 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. O Stilo se destaca pelos seus equipamentos, muitos dos quais eram opcionais, então é bom ficar de olho no mercado de usados, onde você pode encontrar modelos com ou sem alguns itens a mais. Alguns desses equipamentos são bem interessantes, principalmente considerando a época que ele foi lançado. Além de oferecer bons itens de conforto, ele também é um carro bem seguro que tinha alguns opcionais que a gente não conhecia na categoria na época, como até 6 airbags, o Free ABS e muitos outros itens. Em relação aos itens de conforto, ele podia ser equipado até mesmo com ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, os bancos em couro e muitos outros equipamentos. Considerando todas essas características, o Stilo é um carro pouco procurado e muitas das vezes subestimado, mas na configuração certa é um veículo muito confiável e de baixo custo de manutenção. Na faixa dos 16 mil reais é um carro muito completo e com certeza se você buscar em um bom estado de conservação, vale muito a pena. Também é bom considerar que esses carros que eu comentei na lista de hoje, provavelmente você não vai achar um impecável nesta faixa de preço, até porque infelizmente aqui no Brasil atualmente, esta faixa de preço você não consegue encontrar carros mais novos. Então você vai comprar esse carro já sabendo que vai precisar fazer alguma coisa ou outra, até porque são carros usados e bem antigos. Porém procure sempre o melhor possível que esteja com a mecânica em dia. Estética você vai resolvendo pouco a pouco. O importante é sempre a mecânica neste carro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!